Algo que para nós é muito natural, viajar daqui para lá. Eu tenho uma viagem marcada, inclusive, daqui a algum tempo para a Argentina, para uma conferência política. Não se pode ir lá porque ela está barrada de deixar o país sem autorização da ditadura. Então, mas isso não vai nos restringir, nós vamos fazer por videoconferência. E a ideia também é que a gente possa, né, de alguma maneira, fazer que a luta da democracia na Venezuela seja também a nossa luta pela democracia aqui no Brasil, que isso nós não podemos perder e não podemos deixar que isso acabe do dia para a noite, mas nem podemos deixar que isso acabe sendo erosionado do dia a dia. Eu vou aqui fazer a leitura fazer a apresentação da senhora Maria Corina Machado e daí devolvo-lhe a palavra, senhor Cajuru. Maria Corina Machado é a líder política com maior apoio e confiança popular na Venezuela e lidera todas as pesquisas antes das primárias da oposição, que acontecerão em 22 de outubro. Ela é a fundadora e coordenadora do único partido liberal da Venezuela, o Vente Venezuela. Ela é uma das 100 líderes mais influentes e inspiradoras do mundo, segundo a BBC, e foi a representante mais votada da história da Venezuela nas eleições parlamentares de 2010. Ela foi a única política venezuelana que confrontou diretamente Hugo Chávez na Assembleia Nacional, quando este lhe disse, entre aspas, expropriar é roubar. E foi a primeira líder política a denunciar internacionalmente o regime venezuelano como um Estado falido e criminoso, com ligações a organizações antigovernamentais, regimes ocidentais e o Fórum de São Paulo. Machado convocou e participou dos protestos realizados pela sociedade venezuelana durante os últimos 20 anos, além de ser uma das vozes mais proeminentes internacionalmente. Isso custou-lhe uma proibição arbitrária de deixar a Venezuela por parte do regime durante 10 anos. Só uma retificação ali, quando foi dito regimes ocidentais, regimes anti-ocidentais. Teve aqui um erro de tradução. Além disso, impedida de se deslocar por via aérea, mesmo dentro do seu país, dedicou a sua vida a viajar por todos os cantos da Venezuela para tornar visíveis os abusos e crimes do regime, organizar a sociedade para a resistência e a luta cidadã e promover os valores de justiça, solidariedade e liberdade. Maria Corina Machado é a única política venezuelana que propõe uma opção contrária ao socialismo para a Venezuela, sobre as premissas do mercado livre, da propriedade privada e do Estado de Direito. Representa a primeira vez na nossa história que o modelo de desenvolvimento inclusivo e liberal é promovido para gerar prosperidade, riqueza e liberdade na Venezuela. No dia 3 de abril de 2014, Maria Corina Machado visitou fisicamente o Senado brasileiro, onde se dirigiu à Comissão de Política Externa para denunciar o regime venezuelano, sendo uma de suas últimas viagens ao exterior. Agora de volta por videoconferência, mais uma vez lamentando a inviabilidade da sua presença física, tanto pela arbitrariedade do regime de Caracas, mas também, e aqui tenho que dizer, senador, nós provocamos o governo Lula para que intercedesse, para que ela pudesse vir fazer essa exposição e retornar à Venezuela. Afinal de contas, ela é a principal líder lá das pesquisas na corrida presidencial venezuelana. Não é nenhum interesse dela deixar o país, mas que ela pudesse vir aqui e retornar. E, no entanto, também o governo brasileiro nada fez. Permaneceu passivo e não tomou nenhuma atitude para que pudesse levantar, ainda que provisoriamente, essa ordem arbitrária. Essa é a apresentação e tenho certeza que teremos aqui uma excelente exposição da senhora Maria Corina Machado acerca da situação da Venezuela. Obrigado pela sua objetividade, senador Sérgio Moro. Aproveito aqui para falar também da destacada e sempre atuante presença do senador e amigo pessoal Eduardo Girão. Eu queria apenas comunicar os três que estão aqui, a mim, Mourão, Girão e o Moro, que está me conhecendo agora,
e vocês que já me conhecem há mais tempo sabem da minha postura. Eu sou vice-líder escolhido pelo presidente Lula, do seu governo, sou o líder escolhido pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o governo, através de sua liderança, entregou um pronunciamento de 80 páginas para que eu aqui fizesse uma exposição de forma contrária a esta audiência pública, porque entende o governo que esse tema não é para a Comissão de Segurança Pública. Todavia, eu não vou fazer esse pronunciamento, porque democraticamente eu respeito a posição do proponente, tanto que passei a palavra a ele, e respeito, evidentemente, os senadores que estão aqui presentes ou remotamente, e democraticamente vamos então iniciar essa audiência pública, já convidando para a sua palavra inicial a senhora Maria Corina Machado, com a exposição inicial, que tem aqui um prazo normal de 15 minutos, mas eu vou oferecer à senhora Maria Corina o tempo de 20 minutos e, é claro, serei tolerante caso queira falar mais do que este tempo. Com a palavra, senhora Maria Corina Machado, muito obrigado pela sua presença, mesmo por videoconferência, e esteja à vontade nesse encontro democrático desta Comissão de Segurança Pública. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Vocês me escutam bem? Muito bem, Muito senhora obrigada. Maria. Muito bem, com a voz sempre firme e ouvimos obrigada. aqui. Muito bem. Muito obrigada, senador. Senador Jorge Cajuru, presidente da Comissão de Segurança Pública. Muito obrigada ao senador Sérgio Petescal, que me fez o convite. Claro, muito obrigada ao senador Sérgio Moro por ter essa iniciativa que muito me honra estar novamente no Senado do Brasil, uma instituição que respeito muito profundamente e onde tive a honra de estar presente há 10 anos atrás. E o fato de que eu estive aqui foi uma das razões pelas quais o regime decidiu avançar numa medida arbitrária e não permitir a minha saída do Brasil, a minha saída do país, para que não se conhecesse a realidade do meu país no mundo. Por isso é tão importante e agradeço muitíssimo aos senadores presentes e a todas as pessoas que nos acompanham. Eu quero falar que, enquanto estamos falando, há muitos venezuelanos que estão cruzando a pé as fronteiras da Venezuela. De fato, eu acho que essa reunião é muito importante, uma vez que é um evento. O Brasil se tornou percentualmente no país que mais aumentou o número de imigrantes. Mais de 100 mil venezuelanos cruzaram a fronteira do Brasil. Então, temos que nos perguntar o que estamos sentindo como cidadão para tomar como cidadão uma decisão de deixar seu país, suas famílias, seus sonhos e enfrentar condições extremas que põem em risco a vida de suas famílias e suas vidas para buscar uma alternativa de vida. Como será a vida, como deve ser a vida do venezuelano para tomar essa decisão tão drástica? Então, tem duas coisas. A realidade do que está vivendo a Venezuela, que não é uma narrativa, é uma realidade muito dura, muito difícil, muito cruel. Mas também, por outro lado, e eu tenho que uma grande possibilidade de ocorrência é avançar para uma reunião democrática que nos permita estabelecer a democracia novamente e para que milhões de venezuelanos possam voltar. Então, quero começar fazendo uma breve reflexão sobre a importância que tem para nós outros as relações entre Brasil e Venezuela. E desde já reconhecer
o impacto do Brasil, que tem em toda a América do Sul. Não me refiro apenas pelo tamanho da economia, tamanho da sua população, mas também pela liderança estratégica que deve e tem na promoção das instituições democráticas e pela defesa dos direitos humanos e da democracia. Hoje, tenho que reconhecer que muito dentro e fora do país, como é possível que uma nação que em um período de menos de 2 décadas recebeu $1 bilhão de dólares pelo petróleo, simultaneamente viu sua economia cair tão drasticamente. Como é possível que uma nação que recebeu tantos recursos em 2015 e 2018 de 8 bilhões é a acumulação. Em 25 anos, a Venezuela passou de ser o país mais rico da América Latina ao país mais pobre da América Latina. Então, por quê? Por que isso aconteceu? Porque a qualidade da vida se tornou uma tragédia. E a violação dos direitos humanos cresceu drasticamente. Esse ano estamos falando que são quase 8 milhões de venezuelanos que fugiram da Venezuela. Isso representa 25% da população. Isso representaria como se 54 milhões de brasileiros deixassem o país. Imagina a perda humana. Então, temos que nos fazer essas perguntas. Como vive uma pessoa que recebe uma pensão com $5 por mês? Como um professor vive com $1 diário? Como essa geração de crianças só vai à escola 2 dias por semana? Uma desatenção à saúde, à nutrição, quando não tem água. Essa é a realidade da Venezuela, que se tenta disfarçar e apagar com propagandas, mas que não tem controvérsia. As violações aos direitos humanos, e vemos os números das organizações dos Estados Americanos, da Organização das Nações Unidas, tanto nos informes, nos relatórios dos direitos humanos. A missão é impressionante. O período de Chávez e Maduro se reconhece que houve mais de 18 mil execuções extrajudiciais. Aí funciona o serviço da inteligência do regime e aí se deteve mais de 14 mil pessoas nos últimos 15 anos. E também não posso deixar de tocar no tema do meio ambiente, porque compartilhamos a Amazônia. A Venezuela se converteu no 5º país que mais contamina pela queima de petróleo. 1.400.000 hectares foram destruídos na Amazônia venezuelana, com absoluta tolerância por parte do regime. A pergunta seria: como uma sociedade pode suportar tudo isso? Como uma nação submetida à perseguição, à violação dos direitos humanos, sem Estado democrático de direito? A Venezuela está localizada no último lugar no relatório, no lugar 160 em Estado de Direito, sem alimentação, sem nutrição. E as crianças estão crescendo sem... Como é possível que isso continue?
nos últimos 20 anos. Entendemos que os venezuelanos, nós tentamos tudo pelas vias democráticas. Tivemos mais de 30 eleições que cada vez são mais obscuras, mais controladas, mais pelo regime. Em segundo lugar, tivemos 15 iniciativas de diálogo com a participação de observadores internacionais, mas cada vez o regime se compromete que cada vez que o regime se compromete, ele não cumpre a sua palavra e termina tentamos pela via da mobilização, pela via dos protestos, das denúncias internacionais, das pressões de atores internacionais, de juízos, julgamentos internacionais. Tentamos tudo, já tentamos tudo. Mesmo assim, o regime continua no poder e a situação da sociedade venezuelana é dramática. Entretanto, essa é a outra parte, a outra cara do que eu quero transmitir aqui. 15 segundos. Os venezuelanos temos uma grande oportunidade em 2020. Sim? ¿Aló? ¿Se escucha? Pode continuar. Ok, perfecto, sigo. Es que se me fue la imagen. Fica à vontade. Disculpe. Já passou Disculpe. o tempo, mas a senhora tem mais 10 minutos e chegará a 30 minutos Fazer uma sem nenhum problema. referência aqui. A tradutora do Senado, Sérgio Moro, é isso, senador? Não, só fazer uma referência. Sí, perfecto, ya sigo. Voy a tratar de resumir en 5 minutos. Vou tratar de resumir em 5 minutos mais, senador. Muito obrigada. Fica à vontade. Eu só pede um minutinho aqui, que eu fazer uma sugestão. Só um segundo, senhora Maria Corina, que o senador Sérgio Moro, proponente do requerimento, quer fazer uma rápida observação. Como o espanhol é uma língua bastante compreensível para nós, e a gente está observando alguns lapsos na tradução, é um trabalho evidentemente meritório, mas a gente percebe que não está conseguindo acompanhar toda a É porque tem o delay também, né, Moro? delay. Mas quem sabe a gente pudesse experimentar ouvir um pouquinho sem a tradução, no espanhol, diretamente? Por mim, nenhum problema. Pode ser? Só 9 Copas do Mundo nas costas, Moro. Tá. Eu acho que... Cajuru é conhecido por cantar tango lá na Argentina. É possível? É possível, mas há um problema que a secretaria está alegando aqui, que na internet ficará não em português, e sim em espanhol, esses últimos 5 minutos. Como é que faz? Vamos ouvir em 5 minutos em espanhol, então. Perfeito, fazer essa tudo bem. experiência. Tudo bem. Se for o caso, daí nas perguntas a gente volta para a Acato vossa tradução. observação e voltamos à senhora Maria Corina com os 5 minutos que ela deseja, que ela mesmo... Não, ela que pediu 5 minutos, não sou eu que não. Se ela quiser falar 10, ela fala, mas ela que pediu 5 minutos, não foi? Eu ouvi bem, Moro. Pois não, senhora Maria Corina. Yo no estoy recibiendo la traducción, pero entiendo que puedo seguir, ¿verdad? Sim, Correcto, claro, verdade. ok. Gracias, senador. Sí, puede seguir, sí, diputada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como les decía, la situación es dramática, es una situación muy triste y dolorosa, pero también quiero presentarles la visión que es tremendamente esperanzadora que hoy se está compartiendo en todo mi país. Tenemos una gran oportunidad en el 2024. Como todos ustedes saben, la Constitución venezolana establece que deben haber elecciones presidenciales a finales del año próximo. Y yo estoy convencida que se han dado condiciones que hacen esta circunstancia distinta. Ustedes quizás se preguntan ¿por qué? ¿Por qué es distinto ahora? ¿Por qué esta oportunidad sí puede terminar en un proceso de democratización y una transición estable y sostenida e inclusiva en Venezuela? Yo creo que me voy a referir a 3 cosas. En primer lugar, hoy el régimen de Maduro necesita desesperadamente recursos económicos. Han saqueado el país. El robo en PDVSA fue de $23.000 millones. Quiero repetir la cifra. $23.000 millones han desaparecido en PDVSA y desde luego esto tiene una consecuencia
para las bases del chavismo. Y lo cierto es, y la realidad hoy es que el chavismo perdió su base social. Más del 80% de los venezolanos queremos un cambio profundo, un cambio que nos permita poder tener un país con libertades, donde la gente pueda vivir de su trabajo, vivir con dignidad y donde nuestros hijos regresen a nuestros hogares. En segundo lugar, a nivel de la comunidad internacional, Maduro se ha convertido en un gran problema, incluso para sus aliados que podían haber sido amigos ideológicos o en foros internacionales. ¿Por qué? Porque la investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad avanza y ya el mundo conoce a través de los juicios, del grado de corrupción de este régimen y sus vinculaciones con el narcotráfico, incluso con grupos terroristas islámicos. Y en tercer lugar, lo más importante, porque la sociedad venezolana ha despertado. Después de unos meses de mucha tristeza, hoy se ha ido creando una emoción en la base de la sociedad venezolana que entiende que necesitamos construir un proyecto que nos una a todos y que pueda lograr un cambio real y profundo en nuestro país. ¿Cuál es nuestra estrategia? Uno, partir de un movimiento ciudadano sin divisiones, donde incluso aquellas personas que vienen del chavismo las estamos recibiendo. En segundo lugar, ir a un proceso de unificación de un liderazgo con legitimidad, y eso va a ser a través de las primarias. Y en tercer lugar, nosotros queremos alinear los intereses de todos los actores internacionales, políticos, financieros, económicos, de la sociedad civil, alrededor de esta posibilidad de lograr una transición democrática en Venezuela. Termino diciéndoles que justo hoy, en 40 días, el 22 de octubre, son las primarias, donde todos los partidos políticos de oposición vamos a participar, donde hemos logrado hacer unas primarias organizadas por la sociedad civil y con el voto de los venezolanos en el exterior. Más de 8.500 venezolanos se han inscrito para votar en Brasil, y yo quiero pedirles a cada uno de ustedes, senadores de todos los partidos, que acompañen este proceso, que ha escogido la sociedad venezolana en un camino constitucional, pacífico y electoral para renovar un liderazgo que va a luchar junto a la sociedad venezolana y a los aliados de la democracia para poder tener elecciones limpias y libres en el año 2024 y que Venezuela pueda avanzar en una ruta de integración con Brasil, de fortalecimiento democrático, de apertura de nuestros mercados y, para mí, lo más importante, en el reencuentro de cada una de nuestras familias. Muchísimas gracias. No escucho, senador. Não lhe escucho, senador. Não, apenas a senhora foi rigorosamente aplaudida por todos os senadores nesta Comissão de Segurança Pública por suas palavras em função... Todos queremos aplaudi-la por suas palavras. Em função... Perfeito. Até porque a senhora sabe tão bem como nós que a liberdade de expressão é o pilar de qualquer democracia. Daí ouvimos todas as suas palavras recheadas de números que deixaram os senadores aqui, alguns eu observei, pela pouca visão que tenho, aturdidos. Então, vamos dar sequência agora, depois da exposição inicial da senhora Maria Corina Machado, a venezuelana, por videoconferência, nesta sessão especial da Comissão de Segurança Pública, que prazerosamente presido, como proponente do requerimento, evidentemente, aqui está também sempre atuante o senador catarinense destacado, amigo Jorge Seife, general Hamilton Mourão, senador Girão, mas é compreensível que a primeira pessoa a falar, ao senador Rogério Marinho também, destacado e atuante como sempre, até porque hoje ele me cumprimentou. Normalmente ele não me cumprimenta, ele só fala oi, Cajuru. Mas, brincadeira à parte, o senador Sérgio Moro tem o direito de fazer, e como eu contrario mesmo protocolo, aqui está dizendo que tem que falar 5 minutos cada senador. Se ela pôde falar mais do que 20 minutos, portanto o senador também tem esse direito.
Então eu darei não 5, e sim 10 minutos a cada senador. Sérgio Moro. Muito obrigado, senador Cajuru. Mais uma vez cumprimentando a senhora Maria Corina pela exposição. E é bastante conhecida a situação da deterioração institucional da Venezuela. Isso não foi, como eu disse aqui, da noite para o dia, mas foi um processo progressivo de erosionamento das liberdades. E nós temos uma preocupação, eu, na verdade, não quero falar muito aqui, senador, eu quero mais ouvir a senhora Maria Corina sobre a experiência venezuelana. E eu teria duas perguntas, me permito, se for o caso, ao final, depois dos meus pares também falarem, perguntarem, adicionar algumas outras perguntas. Mas uma das perguntas que nós temos é como está a sua situação hoje, porque nós vimos atônitos uma informação de inabilitação para concorrer às eleições, isso nos pareceu um ato evidentemente arbitrário do regime de Caracas, querendo retirar da corrida presidencial o candidato mais competitivo da oposição. E certamente, se o povo venezuelano pudesse escolher livremente os seus líderes, Maduro já estaria fora do poder há muito tempo. E tenho certeza que perderia essa eleição, porque na verdade é um cenário de terra arrasada. É quase como se fosse uma peste, quase como se fosse uma guerra causada por uma liderança absolutamente desastrosa em todos os aspectos. Então, não se imagina que, em sã consciência, fora de um regime de força ditatorial, que o povo venezuelano escolheria de bom grado a continuidade do regime de Maduro e de Chávez na Venezuela. Então, nós gostaríamos de ouvir um pouco mais a senhora sobre como houve essa inabilitação e o que é possível fazer contra ela, a sua posição, e a gente tem visto vários vídeos nas redes sociais, inclusive, que deixam muito claro que a senhora tem um apoio imenso da população venezuelana, são multidões em qualquer lugar que a senhora caminha. Então, gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre esse cenário eleitoral e essas perspectivas, porque nós não conhecemos bem o regime de eleições da Venezuela. E a minha segunda pergunta, e seria a última, sem prejuízo de outras ali adiante, é como que a Venezuela chegou nessa situação? Como foi essa progressiva perda das liberdades? Como é que, de repente, na Venezuela nós paramos de ter eleições livres? Começaram a ocorrer essas perseguições políticas, como de repente o regime foi progressivamente se fechando, até que chega um ponto em que, claro, nós sempre temos a esperança, mas é muito mais difícil, porque talvez no início se permitiu que se avançasse em cima das liberdades e isso acaba fortalecendo o regime. E, desculpe, uma terceira pergunta, que aí sim é a minha última. O que nós, brasileiros, seja no Congresso, seja no governo, como nós poderíamos ajudar a Venezuela a recuperar a sua liberdade e a sua prosperidade? O objetivo dessa audiência é, de certa maneira, dar voz a quem luta pela liberdade e pela democracia na Venezuela. Lamento mais uma vez que o governo Lula seja omisso em relação a isso, inclusive que chame Maduro de amigo, um tirano de Caracas que oprime a sua população, mas existe uma vida política e uma oposição fora do governo que conhece a luta pela liberdade na Venezuela e que quer apoiar essa luta pela liberdade porque sabe que a luta pela liberdade na Venezuela também, de certa maneira, luta pela liberdade aqui no Brasil e pela democracia brasileira, porque nós não queremos nem que tenhamos ditadores como vizinhos e nem queremos que, eventualmente, aqui alguém queira se espelhar no que acontecia em outros países para construir uma ditadura aqui no Brasil. Então, são essas três perguntas, senhora Maria Corina. A situação específica na Venezuela hoje, eleitoral, como se chegou nessa situação dramática de restrição da democracia e da liberdade e o que nós podemos fazer para ajudar.
Bem, senador Sérgio Moro, apenas uma rápida colocação aqui. Eu tive que ouvir como presidente desta Comissão de Segurança Pública hoje, excepcionalmente, a visão da Secretaria da Mesa. Nós temos 2 canais que estão à disposição, lá na Venezuela, o canal em espanhol e o outro canal do YouTube em português. Então, entende a Secretaria que a resposta da senhora Maria Corina deve continuar tendo a tradução. A questão, às vezes, que demora um pouco, como o senhor reclamou, apenas com todo respeito, eu sou do meio, 45 anos de carreira na televisão brasileira, eu sei o que significa isso, chama-se delay. Então, há esse atraso. Mas, então, a Secretaria entende que não podemos deixar de ter a tradução daquilo que vai responder a senhora Maria Corina, perfeito? E aí eu tenho que atender a posição dela. A minha sugestão aqui, senador, embora a gente respeite muito a posição da Secretaria, a compreensão estava facilitada quando não houve a tradução, né? E eu só pediria para a senhora Maria Corina, de repente, falar um pouco mais devagar para nós ouvirmos, mas eu preferia que eu entendo e podemos consultar nossos pares aqui presentes, que seria melhor ouvir em espanhol a resposta, que estava mais fácil de entender do que a tradução. Eu também, presidente Cajuru, se o senhor me permite, eu queria manifestar... Pois não, senador Eduardo Girão. Que nós temos uma facilidade natural para compreender o espanhol e a senhora Maria Corina, ela está falando de uma forma muito inteligível, né? Dá para compreender bem. Se ela puder falar um pouquinho mais lento, aí fica 100% de sem compreensão espaço. E é bom que fica bem puro e fica nos anais dessa casa exatamente as palavras gravíssimas que ela tem apresentado no seu corajoso depoimento aqui ao Senado do Brasil. Bom, nós temos aqui uma competente Secretaria de Mesa nessa Comissão de Segurança Pública. Eu vou pedir, então, a compreensão da Secretaria da Mesa, porque há uma unanimidade dos senadores e eu não vou poder discordar democraticamente de todos aqui, até porque estou numa situação difícil, vocês estão compreendendo. Eu não discordei da posição do governo, que gostaria que eu fizesse um pronunciamento, respeito a posição da liderança do governo, não discordo dela, mas como presidente penso que eu aqui não estou para dar opinião, eu estou para comandar a reunião democraticamente, ouvindo todos, deixando que todos tenham aí um tempo até maior do que o habitual, perfeito? Então, eu pediria a compreensão da Secretaria da Mesa e a compreensão da senhora Maria Corina, para que, sem espaço, falasse mais pausadamente, porque realmente é muito fácil entender as suas palavras. O senador catarinense Jorge Seife pede a palavra, por gentileza, antes da resposta às indagações feitas pelo senador Sérgio Moro. Pois não, Seife. Senhor presidente, só para colaborar e recomendar à mesa, ainda que a reunião original seja em espanhol, nada impede depois de que a edição do Senado coloque, então, as legendas para que as pessoas que não compreendem bem o português no Brasil possam, então, ter ali a versão original e a legenda para que essa reunião fique mais clara. Mas eu também voto junto com o senador Sérgio Moro e com o senador Girão sobre a pureza das respostas em espanhol, que é a língua madre da dona Maria Corina. Muito obrigado.